Grava. Saudações a todos vocês. Esse é o nosso Comentários Literários de número 2. E nesta ocasião nós iremos avançar o nosso conhecimento na análise dos escritos do professor Olavo de Carvalho. O nosso Comentários Literários de número 1 analisou a obra O Mínimo que Você Precisa Saber para Não Ser um Idiota, um calhamaçozinho aqui de 616 páginas, que foi analisado no vídeo anterior, Inclusive nós estamos em 2021, Se você quiser me presentear com a edição de luxo, branca, em capa dura, Sinta-se à vontade para fazê-lo. Mas hoje, o que nós iremos realmente discutir aqui será uma obra fundacional, uma obra fundante, uma das obras mais importantes do professor Olavo de Carvalho, apesar de não ser uma das obras em que ele se esmerou na arte da escrita, vamos dizer assim, no sentido de que ele produziu um trabalho esteticamente assim mais louvável, como ele fez no Jardim das Aflições, mas certamente é o compilado de algumas de suas palestras, estudos, apostilas, sobre a infiltração política, sobre revolução cultural no Brasil. E a obra de hoje que iremos analisar é A Nova Era e a Revolução Cultural, um livro que foi publicado em 1994. Essa edição aqui da Vide Editorial é uma edição de 2014, seria a quarta edição, muito ampliada, muito aumentada, revista, e com um pós-fácil inédito do professor Olavo de Carvalho, numa entrevista que ele faz a um dos editores da Vide Editorial, que é o seu aluno Silvio Grimaldo. Nesta obra, o professor Olavo de Carvalho, junto com mais duas, elenca aí o que nós poderíamos chamar de uma tríade, uma trilogia dedicada a estudar a patologia cultural brasileira. E basicamente a tríade seria em 94 a Nova Era e a Revolução Cultural, Em 95 o professor publica talvez a sua obra melhor escrita, uma obra realmente magna, chamada O Jardim das Aflições, que inclusive serviu, vamos dizer assim, de tema para o documentário do Josias Teófilo, O Jardim das Aflições, um filme premiado que inclusive encontra-se disponível na plataforma da Prime Video. E temos também, completando a trilogia, o livro O Imbecil Coletivo, que foi publicado em 1996. Vários escritores já haviam tentado, vamos dizer assim, diagnosticar e demonstrar como a intelectualidade nacional estava com relação às demais épocas e aos demais países, às demais culturas mundiais, por assim dizer. Então, para citar dois, o Darcy Ribeiro e o Gilberto Freire. O professor Olavo de Carvalho, então, ele tenta alocar isso de uma maneira ainda mais aprofundada, mostrando as relações nesta obra do Brasil com as principais, vamos dizer assim, esferas de competência política que influenciaram o Brasil em meados do século XX. Depois ele tenta mostrar a intelectualidade nacional e como o Brasil se relaciona com a grande cultura ocidental, no livro Jardim das Aflições. E por fim ele mostra como que essa revolução cultural findou imbecilizando boa parte dos homens ditos de cultura do Brasil, e ele faz um mostruário então dessa imbecilização no livro O Imbecil Coletivo. Neste livro aqui, ele vai analisar praticamente dois movimentos. A Nova Era, a partir da análise dos escritos de Fritjof Capra, um físico que tenta, vamos dizer assim, reconstituir ou reconstruir a cultura ocidental a partir de padrões orientais que podem, segundo ele, melhor moldar a cultura e tornar o homem mais pleno, mais sábio e, vamos dizer assim, menos retrógrado com aqueles padrões ocidentais, segundo ele, que devem ser cada vez mais abandonados, a ideia do patriarcalismo, a ideia dos moldes da cultura judaico-cristã.
e cada vez mais então devem ser infiltrados padrões orientalistas para a cultura ocidental a fim de tornar o homem mais pleno. Essa é a proposta da nova era à luz dos escritos de Capra. Depois o professor Olavo de Carvalho vai analisar o movimento do gramscismo de Antônio Gramsci, principalmente a ideia de revolução cultural e como isso se deu aqui no Brasil, né? E ele até fala desse capítulo como o Santo Antônio Gramsci, né? A ideia então exatamente que é uma tentativa de usurpar a religiosidade e tornar o partido propriamente dito esse elemento transcendental que permeia todas as coisas, numa tentativa até de subverter o calendário litúrgico, né, de santos, de padroeiros, com os santos clássicos da Igreja Católica, pelo calendário litúrgico marxista, elencando dias nacionais para lembrar das memórias dos grandes marxistas, né, Marx, Engels, Lenin e por aí vai. Pois bem, por fim, então, o professor Olavo de Carvalho ele vai acrescentar vários apêndices. O livro, mais da metade do livro é de apêndices, que são, na verdade, artigos que o professor publicou, mostrando como, e a maioria deles estão elencados e escritos e colocados no livro de uma maneira cronológica, mostrando como esses desdobramentos, principalmente da Revolução Cultural, do gramscismo, ocorreu aqui no Brasil. E como eu falei no final, ele traz então uma entrevista ao Silvio Grimaldi, mostrando o que, na opinião dele, ocorreu ao longo dos 20 anos após a escrita do livro. No capítulo 1, o professor então vai pegar a análise de um livro do Capra, o livro intitulado O Ponto de Mutação, mostrando que nesse livro, basicamente, 3 elementos têm que ser considerados e têm que ser colocados aí sob análise e que o Ocidente deve rever os seus conceitos à luz do Oriente. Que elementos são esses? Em primeiro lugar, a ideia do uso de combustíveis fósseis. Isso deve ser repensado. Então, aí um hiperecologismo, a ideia da ecologia sendo ecoada aí. Em segundo lugar, deve-se levar em conta que o patriarcalismo é um retrocesso e que essa cultura patriarcal ocidental tem que ser modificada à luz da cultura oriental. Como se a cultura oriental, antiga, à luz do taoísmo, né, do shintoísmo e por aí vai, pudesse trazer um padrão diferente do patriarcalismo, né? E o professor Olavo de Carvalho desconstrói a argumentação de Capra, mostrando que tanto essa ideia dos combustíveis fósseis quanto a ideia do patriarcalismo, as análises de Capra no livro O Ponto de Mutação são errôneas. Por fim, então, ele afirma que devemos ter uma ciência mais holística, não apenas apegada a padrões visíveis, empíricos, mas a padrões mais espiritualistas, e aí ele então usa essa linguagem metafórica para tentar, de uma maneira sutil, acrescentar nos padrões ocidentais de ciência elementos orientais. Tudo no afã de desconstruir, de remodelar a cultura ocidental e preparar o homem para essa plenitude que deixa para trás a era de peixes, a era do cristianismo, a era antiquada, e traz uma nova era, a era de Aquário, trazendo então à humanidade uma era mais plena, uma nova era, uma era em que o homem se torna cada vez mais livre, mais sábio e mais feliz. Pois bem, o professor pega tudo isso aí e ele desconstrói tudo. Eu me lembro, no final da década de 90, como nós éramos sedentos por literatura que tratavam dessa temática de nova era, os seus símbolos, os seus significados, né, as ciências ocultas, como tudo isso prepararia para a vinda do anticristo, para a dominação mundial, para uma hegemonização da cultura e da política mundial, e todos nós ficávamos certamente cheios ali de apreensão para o despontar do século XXI.
né? Hoje já estamos em 2021, né? E muito do que se pensava sobre a nova era foi remodelado. Mas a verdade é que ainda há elementos, certamente, da nova era que casam piamente tanto com os padrões bíblicos de escatologia, do estudo das últimas coisas, quanto também com as análises políticas feitas pelo professor Olavo de Carvalho. No segundo capítulo, então, que é o capítulo mais extenso e que toma mais, vamos dizer assim, o tempo e o labor do professor Olavo de Carvalho nessa obra, ele vai tratar da revolução cultural proposta pelo ideólogo italiano, né, Antonio Gramsci. Ele era comunista, ele foi preso pelo regime fascista, né, de Benito Mussolini, e da prisão ele escreveu Os Cadernos do Cárcere. Ele era discípulo de Labriola e também comunista, e a partir daquilo eles perceberam que o marxismo, né, conforme a estrutura preconizada por Karl Marx e Engels, né, tanto no Manifesto quanto no livro O Capital, deveriam ser reinterpretados à luz da história, porque as tentativas, vamos dizer assim, feitas pelo marxismo de tomada de poder não deram muito certo, exatamente porque eles foram para a revolução violenta, o que aconteceu, por exemplo, na Revolução Russa, e aquilo ali certamente precisaria ser repensado para essa revolução ocorrer com mais eficácia em outros locais. Então, antes da revolução violenta, da revolução política propriamente dita, era preciso entender que um proletariado amorfo, um proletariado que não tivesse consistência, que não tivesse uma inteligência por trás, dando as diretrizes do que eles deveriam fazer, certamente eles não poderiam fazer revolução alguma. Era preciso dinheiro, era preciso gente importante, gente de influência, gente de cabeça que pudesse pensar estratégias para que essa revolução fosse implantada. Então, nem sempre isso ia dar certo em todos os regimes, em que, certamente, regimes mais autoritários, mais de centro, mais de direita, o Antônio Gramsci percebeu que isso seria mais difícil de se implantar o marxismo nesses locais. Então, como se implantar o marxismo em locais mais adversos à sua implantação? Então, primeiramente, causando uma revolução cultural. Antes de se chegar ao poder, era preciso tornar as pessoas daquele país, daquela cultura, daquela nação sujeitas ao modo de pensar, ao modus operandi de pensar marxista. E para isso era preciso infiltrar aquela linguagem do Roger Kimball, da grande marcha, né? De infiltrar as pessoas em diversos setores sociais, principalmente setores públicos. Então, colocar muitas pessoas em cargos burocráticos, em cargos tecnocratas, em cargos do poder, colocar as pessoas do partido em redações de jornais, implantar essa ideologia do partido em manifestações artísticas, em televisões, em universidades. E uma vez que houvesse um senso comum implantado da cultura dominante nacional para a população em geral, e que a população tomasse aquilo como uma forma comum, como que fosse mais natural de cultura, mesmo que gradativamente absorvendo esses padrões marxistas sem perceber, inconscientemente, então aí estava preparada a pedra fundamental para o lançamento do prédio marxista propriamente dita naquela nação. Então, somente depois que a revolução cultural fosse implantada é que poderia ocorrer então a revolução política propriamente dita, a tomada do poder, por assim dizer. E foi o que se fez aqui no Brasil. Durante o regime militar, muita gente disse que o comunismo morreu, principalmente depois da queda do Muro de Berlim, e por aí vai. Sabemos, com a história já no século XXI tendo sido contada, tendo sido vista e vivenciada por nós, que isso não foi verdade. O comunismo está mais vivo do que nunca. Agora, é lógico, tomado de uma nova maneira, por novas estratégias, né? A nova esquerda internacional está aí, né? E certamente proliferando cada vez mais os seus braços
pelo mundo afora. E aqui no Brasil não foi diferente. O Enio Silveira, por exemplo, ele, por meio da sua editora e recebendo também recursos marxistas, recursos comunistas, ele traduziu para o português toda a obra do Antônio Gramsci, né? E antes mesmo de termos Aristóteles em português, já tínhamos Antônio Gramsci. Ele é o intelectual mais citado em teses e dissertações no Brasil na década de 90, década de 80, e certamente foi o guru dessa revolução cultural. Em todas as mídias, em todas as redações de jornais, em todas as televisões, em todas, até mesmo as mídias nanicas e todas as universidades, o marxismo se alastrou, o comunismo se disseminou, gente se infiltrando, o partido ia direcionando pessoas para tomar aqueles cargos, para ocupar aqueles espaços públicos. E não deu outra. Eles começaram a escrever o que eles ditavam como tendência, tanto nos jornais, quanto na música, quanto nos romances, né? Certamente foi o que foi absorvido pela nação. E como diz, então, um certo escritor, né, o von Hofmannsthal, nada que esteja na política, primeiramente, não foi colocado na literatura. Então, antes mesmo de se fazer a revolução propriamente dita política, se fez a revolução na literatura. O professor Lavo coloca isso muito bem no artigo chamado Bandidos e Letrados, mostrando como a cultura, vamos dizer assim, de heroísmo do criminoso, de uma tentativa de colocar um status de herói o criminoso, o bandido, a pessoa do tráfico, e colocar como grande vilão social a polícia, já vinha sendo feito por vários escritores, desde Jorge Amado, né, na década de 40, de 50, e por aí adiante vai, e tantos outros escritores, mostrando como essa cultura do banditismo na literatura veio gerar, então, uma grande cultura já aplicada na prática política desse banditismo hoje nas grandes facções, no crime organizado, que já é instalado no Brasil. E o professor Olavo de Carvalho, então, mostra como esse gramscismo, essa revolução cultural, preparou o terreno para a chegada da revolução política, que certamente podemos perceber isso na ascensão, na chegada do PT ao poder por meio de Lula. Mas antes de Lula chegar lá, antes do esquerdismo dominar o cenário nacional, preparando para que a grande revolução ocorresse, antes disso foi preciso ter a revolução cultural. E a partir dos artigos, né, que são colocados na última fase do livro, desse livro aqui, o professor Olavo de Carvalho, então, vai explicando gradualmente como essa penetração esquerdista ocorreu no Brasil e como isso chegou até o que vivenciamos hoje. Então, no pós-fácil, por fim, ele vai apresentar uma entrevista ao Silvio Grimaldi, e nessa entrevista ele vai falar, então, que o que ele escreveu continua ainda muito atual, apenas ele mudaria o termo nova era para o termo, talvez, né, uma orientalização, né, ou desocidentalização, que é exatamente o que a nova era quer. A nova era seria uma espécie de, usando uma terminologia alquímica, né, a fase do mercúrio. Então, a fase em que certamente ela iria dissolver, uma fase de dissolução, e essa dissolução exatamente a partir da desconstrução dos padrões ocidentais, da família, né, da religião, da Bíblia, e tentar desconstruir isso a partir de um sincretismo, de uma mistura, de uma amálgama, uma tentativa de trazer padrões de religiões orientais para o Ocidente, na tentativa de derrubar, por fim, a cultura ocidental, que é baseada no tripé da filosofia grega, do direito romano e dos padrões profetistas judaico-cristãos. Mas o professor também diz que essa revolução cultural não mais ocorrerá no Brasil, ela tende a declinar. Por quê? Porque os padrões de inteligência que normatizariam a revolução certamente não teriam mais
grandes mentores, grandes proponentes, simplesmente por causa dessa imbecilização coletiva que a inteligência esquerdista nacional sofreu. E por conta disso, essa revolução iria cada vez mais ser amorfa, acéfala, e se não fosse canalizada para uma tentativa de domínio, como ocorreu em tantos outros países, como em Cuba, está acontecendo na Venezuela, certamente ela perderia forças. Ele disse isso em 2014, né? E foi exatamente o que foi ocorrendo. Ele disse, se houver um conservador que fale na linguagem do povo, que fale o que o povo quer ouvir, certamente nós poderemos romper com essa cultura de hegemonia esquerdista, de domínio, de detenção do controle das mídias, do poder, da burocratização dos cargos públicos, e poderemos chegar lá. E chegou o presidente Bolsonaro, só que chegou, vamos dizer assim, precocemente, porque o que o professor Olavo de Carvalho preconizava era primeiramente uma fase de revolução cultural, uma tentativa de que pessoas que pensassem fora da caixinha esquerdista, fora da esquerda, pudessem ter acesso aos jornais, ter acesso à cultura, colocar o seu material para ser, vamos dizer assim, publicado por grandes editores, e foi o que aconteceu com o professor Olavo de Carvalho, e é o que tem acontecido com tantos outros escritores de viés mais de linha direitista, e isso tem contribuído para uma melhoria significativa do debate, né? E isso certamente foi a proposta do professor Olavo de Carvalho, não uma tentativa de implantar um conservadorismo no Brasil, não uma tentativa de implantar a direita no Brasil, mas pelo contrário, pelo menos dar oportunidade que o debate houvesse, coisa que não havia, uma vez que havia a hegemonia, a detenção exclusiva do poder nas mãos da esquerda. E o que era um pouquinho suave, um pouquinho diferente da esquerda, se colocava como a direita, o PSDB, coisa que o PSDB nunca foi, um partido socialista, né? E certamente a figura do Fernando Henrique Cardoso demonstra isso muito claramente, mas ele finaliza então mostrando que, por fim, essa fase de dissolução da nova era não viria por meio da Revolução Cultural, mas certamente viria por meio do Islã. E aí já a fase, não mais a fase do Mercúrio, mas a fase do enxofre, dando essa forma final àquele caos que havia sido gerado pela nova era, pela Revolução Cultural. E o Islã vem com essa força, vamos dizer assim, que iria moldar a cultura como um todo. Então, o professor Olavo de Carvalho deixa aí no ar, em suspense, o que já vem acontecendo na Europa, né? A Europa está totalmente islamizada, né? A França está quase que hegemonicamente islamizada, e essas forças islâmicas têm migrado para a América, e certamente a tendência é que cheguem aqui no Brasil. Quero citar, para mostrar que o professor Olavo de Carvalho não está defendendo um conservadorismo nesse livro, né? Mas apenas tentando equilibrar o debate, coisa que não havia, por exemplo, no tempo do professor Enéas Carneiro. Ele foi tomado a pagode, ele foi tomado como motivo de chacota, né? Por quê? Por causa do senso comum esquerdista que dominava o debate público, né? Nas grandes mídias, né? No Roda Viva, no programa lá do Serginho Groisman, e mesmo assim o professor Enéas, mesmo humilhando seus entrevistadores, mesmo mostrando que ele era 1000 vezes intelectualmente mais preparado que eles, ainda assim a mídia conseguiu apresentar a figura do professor Enéas Carneiro como um homem retrógrado, como um homem louco, como um homem certamente cheio de ideias esquisitas, como da bomba atômica, e nada de mostrar suas ideias. Por quê? Porque ele não tinha a penetração dos meios culturais. Mas tão logo o homem morreu e foram resgatadas as suas entrevistas, né, as suas palestras, percebeu-se a grandeza do professor Enéas Carneiro. E hoje, graças a muito da divulgação dos escritos do professor Olavo de Carvalho, é que muita gente começou a ter vez e voz, tanto na TV, quanto na internet, quanto na publicação de boa literatura, por meio dessa ruptura da bolha esquerdista que ele conseguiu. Ele certamente mostra que a tensão não deve ser entre Behemoth e Leviatã. Nós não devemos estar divididos em uma luta sanguinária meramente carnal entre as forças da direita e as forças da esquerda.
mas devemos canalizar para Jesus Cristo como aquele que deve ser o direcionador dessas forças, e a partir dessa visão transcendental é que nós poderemos então analisar a política de uma maneira mais eficaz e não meramente com vamos dizer assim, os ditames da ideologia, seja direitista, seja esquerdista. Ele diz na página 13, numa das melhores peças literárias, chamada Introdução Geral à Teologia, que é o Manual do Usuário, um escrito fabuloso, maravilhoso. Se você ler essa obra, leia com bastante atenção essa Introdução Geral à Teologia A Nova Era e Revolução Cultural, do Imbecil Coletivo e o Jardim das Aflições. Na página 13, o professor Olavo de Carvalho diz o seguinte: furtando-se ao combate espiritual que o amedronta, o homem, mas que poderia vencer com a ajuda de Jesus Cristo, o homem abandonou Jesus Cristo, então o homem se entrega a perigos de ordem material no cenário sangrento da história. Alguns vão para o lado direitista, outros para o lado esquerdista, mas sem aquele padrão espiritual para lhe dar um norte. E ao fazê-lo, ele move-se da esfera da providência e da graça para o âmbito da fatalidade e do destino, onde o apelo à ajuda divina já não pode surtir efeito, pois aí já não se enfrentam a verdade e o erro, o certo e o errado, mas apenas as forças cegas da necessidade implacável e da rebelião impotente. No plano da história mais recente, isto é, no ciclo que começa mais ou menos na época do Iluminismo, essas duas forças assumem claramente o sentido do rígido conservadorismo e da hubris ou hibris revolucionária, ou mais simples ainda, direita e esquerda. Então, se você está nesse embate meramente entre direita e esquerda, você fugiu do propósito transcendental, do propósito cristocêntrico que deve guiar a sua análise da história e da política. Perceba aí que o professor Olavo de Carvalho não está defendendo uma ideologia meramente dita, propriamente dita. Ele está, à semelhança de coisas no livro Visões e Ilusões, defendendo algo que vá além das ideologias. E ele complementa esse pensamento na página 93, quando ele dá uma nota importantíssima nessa mesma linha. Diz o seguinte: não se pode criticar uma ideologia senão em nome de outra ideologia, dentre as reconhecidas no catálogo do momento. Esse pressuposto, por sua vez, funda-se num preconceito meio historicista, meio sociologista, segundo o qual todo pensamento individual é apenas expressão de algum anseio coletivo e deve a este sua validade, quando é exatamente o contrário. Todo pensamento coletivo surgiu, na verdade, de um pensamento, uma meditação individual. Foi uma mente que pensou aquelas ideias e a partir dali se disseminou coletivamente. É por isso que antes de adentrarmos de uma maneira muito intensa a um partido, a uma ideologia, a uma luta social, devemos primeiramente ganhar forças em Cristo, pedindo ao Senhor Jesus forças para analisar melhor esses movimentos e individualmente analisar cada um dos seus traços, dos seus desdobramentos. Somente depois disso é que iremos tomar um parecer histórico e político e social sobre aquele assunto. De maneira que, a partir desses elementos aqui citados e analisados, eu quero citar com grande veemência a obra A Nova Era e a Revolução Cultural do professor Olavo de Carvalho. Ele certamente é motivo, vamos dizer assim, de grande debate, de grande tensão, de tretas, vamos dizer assim, inigualáveis. Mas, tretas à parte, certamente se você ler o livro A Nova Era e a Revolução Cultural, você vai perceber o quanto você pode ser edificado por meio desta obra. Quero terminar então esses comentários literários, não pedindo likes, não pedindo para você se inscrever no canal. Se quiser fazer, pode fazê-lo à vontade, mas quero lhe pedir, como presente de aniversário nesse ano de 2021, que eu completo 40 anos, que você me presenteie com a obra O Livro Negro do Comunismo. Eu ficarei muito feliz
Fica aqui o meu pedido, fica aqui a minha alegria em ter falado desse livro e fica aí à vontade também para comentar e fazer as suas ponderações sobre o vídeo. Muito obrigado e tenham todos então muita saúde, muito sucesso e boas análises literárias a partir do que aqui foi falado.